Olá, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a nossa aula da Escola Dominical. Nós estamos aqui numa sequência de estudos dos profetas, falando dos profetas Ezequiel e Daniel. E as nossas aulas, até a aula da semana passada, foram focadas no livro de Ezequiel, e a partir de hoje nós vamos entrar no nosso próximo livro, que é o livro do profeta Daniel. Nós vamos começar hoje então o estudo do livro de Daniel a partir do capítulo 1. Antes de mais nada, no entanto, eu queria pedir que você abaixasse sua cabeça e que nós pudéssemos orar ao Senhor para que Ele nos conduza na aula de hoje. Pai, eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui, Senhor, de estarmos reunidos como Igreja, Corpo de Cristo, ainda que de uma forma diferente, de uma forma virtual, mas todos nós podemos estar aqui conectados nesse domingo para estudar mais da Tua Palavra e agora aprender um pouco mais do que o Senhor tem a nos dizer através do livro do profeta Daniel. Eu quero agradecer desde já pelo estudo que nós vamos fazer e agradecer também pelos estudos anteriores, quando o livro do profeta Ezequiel pôde ser estudado. Eu peço que o Senhor nos conduza agora e que esse estudo venha trazer ensinos práticos para as nossas vidas. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu vou pedir que vocês abram então a Bíblia de vocês no livro de Daniel, capítulo 1, para a gente estudar esse capítulo. Antes disso, no entanto, eu queria fazer aqui uma introdução para que a gente possa falar sobre o profeta Daniel. O livro de Daniel, ele é um livro importantíssimo que tem um foco profético muito grande. O objetivo pelo qual o livro foi escrito foi para transmitir informação profética que Deus tem para nos transmitir da sua palavra e nos mostrar o seu plano e além disso, acima de tudo, mostrar a soberania de Deus, mostrar como o Deus verdadeiro está no controle de todas as coisas e tudo o que acontece no mundo e tudo o que acontece na história está debaixo do controle de Deus. E no contexto profético da Bíblia, do Antigo Testamento, o livro de Daniel tem um papel importantíssimo, porque a revelação que Deus deu para Daniel vai mostrar o panorama do plano de Deus para, primeiramente, Israel e também para as nações. E com a revelação que nós temos em Daniel, a gente consegue observar o panorama da revelação completa de Deus. Então, Daniel nos mostra uma linha do tempo na qual uma série de eventos deve acontecer, e nessa mesma linha do tempo nós conseguimos ir encaixando, por assim dizer, os ensinos dos outros profetas. Então, quando a gente olha apenas para os outros profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros, a gente recebe informações divinas sobre acontecimentos futuros, que eram futuros para aqueles personagens e alguns deles são futuros para nós, inclusive hoje, mas esses temas, essas revelações, essas profecias, elas ficam meio que soltas, sem ter necessariamente uma conexão direta umas com as outras. Agora, quando nós estudamos o livro de Daniel, nós encontramos a linha do tempo que une todas essas profecias. Então, esse é um papel importantíssimo de Daniel, de nos trazer o panorama profético do futuro. E com isso nós podemos entender melhor o plano de Deus e entender melhor como que as profecias dos outros profetas se encaixam dentro da revelação divina. E o livro de Daniel, ele é tão importante que mais tarde ele vai ser referenciado pelo próprio Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava dando o seu discurso profético para os discípulos, ali no momento de ensino, em que o Senhor Jesus estava falando sobre escatologia e sobre as coisas que deveriam acontecer no futuro. Ele mencionou o livro de Daniel para
situar os discípulos dentro do contexto que ele estava apresentando. Nós vamos mais para frente ainda encontrar no livro de Apocalipse, que nós conhecemos como sendo o grande livro profético da Bíblia e do Novo Testamento, né, nos mostrando coisas que são futuras até para nós ainda hoje. Nós vamos encontrar nesse livro também uma estrutura que na verdade não vem do livro de Apocalipse, mas que já vem lá de trás do livro de Daniel. Então essa é a importância desse livro e os irmãos vão ter aqui a oportunidade de estudar as profecias que ele nos apresenta. Agora, além de nos trazer as profecias da revelação divina, o livro de Daniel ele também é bastante rico na parte histórica e ele vai nos mostrar de uma forma como nunca antes, como não acontece com nenhum outro profeta, um pouco da vida pessoal do indivíduo que escreveu o livro, que foi usado por Deus para trazer essas profecias. Então a gente consegue aprender também como era a vida e principalmente como era o caráter dos profetas usados por Deus para trazer a sua mensagem ao povo de Israel. E é isso que nós vamos encontrar agora no capítulo 1. O capítulo 1 não apresenta ainda nenhuma informação profética, mas ele introduz o livro e nos apresenta a pessoa de Daniel, para que a gente veja quem era esse indivíduo. Então nós vamos fazer a leitura aqui do livro e nós vamos comentar o texto à medida que nós avançamos. Então eu vou começar aqui, livro de Daniel, capítulo 1, eu peço que você acompanhe comigo. O versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Esses dois versículos, então, nos dão um contexto histórico, mostrando que o que acontece aqui se passa no momento em que o rei da Babilônia conquista o reino de Judá e leva o povo como cativo, leva o povo como escravo para a Babilônia. Versículo 3: Disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, o rei da Babilônia, que era um homem muito inteligente, ele deu uma ordem para que os nobres de Judá, os jovens das famílias nobres de Judá, fossem trazidas para o palácio e fossem preparados ali para que eles pudessem servir no palácio. Então, aqueles jovens, eles eram cativos, eles eram escravos. Mas a vida de escravidão deles ali seria diferente daquela vida de escravidão que a gente pensa quando nós pensamos, por exemplo, na escravidão que houve aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa em pessoas sendo obrigadas a realizar trabalho braçal em campos, né, em lavouras, e sendo ameaçadas e chicoteadas e sendo amarradas no tronco para serem castigadas, assim por diante. O cenário de Daniel aqui, ele era diferente. Nós estamos falando de jovens que seriam levados para servirem no palácio do rei, e não servirem em trabalho braçal, mas sim em trabalho intelectual. O rei estava preocupado em aproveitar a inteligência e a capacidade que esses indivíduos tinham, porque esses indivíduos lá em Judá, eles não eram meros camponeses, eles eram membros da nobreza, então eles tinham conhecimento, eles tinham estudo, e eles poderiam ser úteis então nas questões administrativas do palácio. Versículo 5:
Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdinego. Então nós vemos aqui que para preparar esses jovens, o rei montou um curso de 3 anos. Funcionava então mais ou menos como se fosse uma faculdade do nosso ponto de vista aqui, onde aqueles jovens aprenderiam sobre a cultura da Babilônia e como trabalhar ali no palácio e como servir ao rei. E nós observamos aqui também um ponto muito importante, que é o tipo de vida que esses cativos teriam. Embora eles fossem cativos, fossem escravos, eles teriam uma vida bastante confortável e luxuosa do ponto de vista humano. Nós vemos isso nesse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 5, né, que nos diz que aqueles jovens eles passariam a comer da comida do rei, da mesa real. E é essa questão da comida que agora vai nos levar ao ponto principal do capítulo. Observe que o versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O texto nos mostra aqui então agora uma preocupação de Daniel. Daniel identificou que ele poderia vir a se contaminar por conta da comida. E para a gente entender do que é que Daniel está falando aqui, a gente precisa recorrer à lei mosaica, porque esse conceito de se contaminar por conta da comida ou através da comida é um conceito que foi introduzido por Deus mesmo na lei de Moisés. Voltando lá no Pentateuco, nós vamos encontrar uma série de ordens, uma série de regras que estipulam o que o judeu podia ou não comer. Havia muitas coisas que os judeus não podiam comer, e aquelas que eles eram autorizados a comer, ainda assim tinham certas restrições, em alguns momentos pediam um preparo específico. Então foi com isso que Daniel se preocupou, porque na Babilônia, com certeza, ninguém que preparava a comida do rei estava preocupado em seguir as regras dietéticas dadas por Deus a Moisés. Essa preocupação nós encontramos com outros personagens bíblicos em outras situações, e só para ilustrar aqui, a gente pode lembrar de Pedro, lá em Atos, quando Deus deu uma visão para Pedro, mostrando para ele um lençol com vários animais, e disse para ele: Pedro, mata e come. A reação de Pedro foi dizer o quê? Foi dizer: não, Senhor, jamais, de maneira nenhuma, nunca comi esse tipo de alimento. Era essa mesma preocupação que Daniel tinha aqui. A diferença no caso de Pedro é que naquela altura da história o Senhor Jesus já havia cumprido a lei e agora esse tipo de mandamento já não era mais válido, então Pedro não precisava mais se preocupar em seguir aquele mandamento específico. Mas Daniel aqui, que veio muito antes de Pedro e muito antes do Senhor Jesus, né, em pleno tempo da lei, ele precisava sim se preocupar com isso. Um outro elemento também relativo a essa questão de contaminação com a comida ou através da comida é o fato de que normalmente as comidas dos reis elas eram oferecidas a ídolos, e é muito provável que essa comida aqui oferecidas aos jovens ali de Judá fosse uma comida que antes tivesse sido oferecida também a ídolos, e por isso Daniel se preocupou em não se contaminar. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem
o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti nossa aparência e as dos jovens que comes das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. Então nós vemos aqui que Daniel achou uma solução para o problema. Ele pediu autorização àqueles que agora eram seus superiores, né, seus chefes, para se alimentar simplesmente de legumes e de água. Porque assim, com essa dieta, ele pelo menos poderia garantir que ele não estaria descumprindo nenhuma regra da lei mosaica, da lei de Moisés. E nós vemos aqui que os superiores de Daniel então concordaram em fazer um teste durante um tempo com Daniel e seus amigos para ver se aquela ideia iria funcionar ou não, porque a preocupação deles, né, dos chefes de Daniel aqui, do cozinheiro-chefe, era que Daniel e os amigos ficassem com uma aparência ruim, né, apresentando desnutrição por terem comido só legumes e bebido água. Mas eles resolveram então fazer um teste para ver o que queria acontecer. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Nós vemos aqui então, nesses versículos, dois aspectos importantes e relevantes. Os superiores de Daniel aceitaram fazer esse teste e nós vamos observar aqui que o resultado do teste foi determinado através de uma comparação. Daniel e seus amigos foram comparados com os demais jovens que comiam da mesa do rei, ou das iguarias do rei. Isso nos mostra que dentro desse grupo que foi levado cativo e que foi selecionado para fazer parte desse curso que o rei criou, apenas Daniel e seus amigos estavam preocupados com essa questão de não se contaminarem. Os demais jovens de Judá, que estavam ali junto com eles, estavam comendo livremente das iguarias da mesa do rei, embora aquelas comidas elas violassem a lei mosaica. E aí nós vemos o resultado desse teste, que de alguma forma, eu entendo que de uma forma milagrosa, Deus fez com que a aparência de Daniel e a aparência de seus amigos fosse melhor que a aparência dos demais candidatos. Do ponto de vista de nutrição que nós conhecemos hoje, simplesmente beber água e comer legumes não é o suficiente para uma alimentação saudável, embora legumes sejam muito importantes, né? A gente obriga até as crianças a comerem legumes, mas só legumes e água não deveriam sustentar bem uma pessoa. Mas aqui, pela ação de Deus, nós vemos que essa alimentação foi suficiente para dar a Daniel e seus amigos uma aparência melhor. Continuando aqui o texto. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. E agora, então, depois de 3 anos de estudos, chegou a hora da prova final. E a prova final não seria simplesmente uma prova feita num pedaço de papel, como a gente tem hoje, né, nas nossas faculdades. Era algo muito mais importante para esses jovens aqui, porque o rei da Babilônia, nesse ponto do tempo aqui, o homem mais poderoso do mundo, iria fazer uma avaliação pessoal desses candidatos. E aí, como é que será que foi o resultado dessa avaliação? O texto vai nos mostrar. Versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias,
Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre quais o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Então nós vemos aqui que Daniel e seus amigos foram abençoados por Deus, eles foram muito bem no seu curso, no seu treinamento, Deus deu a eles inteligência. Nós vimos no versículo anterior ali que Deus deu inclusive para Daniel entendimentos de visões, e nós vemos então que esses jovens, Daniel e seus amigos, se destacaram dos demais devido à sua fidelidade para com Deus. Essa história nos mostra coisas importantes. Ela nos mostra, em primeiro lugar, o tipo de pessoa que os profetas eram. Os profetas, eles eram pessoas normais, por um lado, como todos nós somos, mas eles tinham o que, na verdade, em certos momentos chegou a ser, infelizmente, um diferencial, que era o fato de servir a Deus e serem fiéis a Deus. Numa nação que foi criada pelo próprio Deus, em que todas as pessoas deveriam ser fiel a Deus, porque o povo de Israel é o povo de Deus, nós vamos encontrar um cenário em que muitas vezes apenas um grupo, ou poucas pessoas são fiéis a Deus. E os profetas eram assim. Nós vemos isso também, por exemplo, na história de Elias, que era uma das poucas pessoas fiéis a Deus ali no seu contexto. E Daniel era assim também. E assim como ele, os demais profetas também tinham essa característica. E nós vamos observar na história de Daniel que ele e seus amigos eram fiéis a Deus num contexto totalmente oposto a isso. Eles estavam num país pagão em que eles eram incentivados e empurrados a esquecerem a sua cultura judaica, se esquecerem do seu Deus e viverem agora de uma maneira pagã, viverem agora de uma forma gentílica, como a Bíblia diz, como as nações sem Deus, e a comerem ali inclusive da comida do rei, que era uma comida contaminada, mas eles decidiram que não fariam isso e foram fiéis a Deus. E essa fidelidade de Daniel, ela é um grande exemplo para nós, na nossa vida, porque nós também estamos aqui na vida cristã em um mundo que é oposto a Deus, em um mundo que tem uma cultura que vai contra aquilo que a Bíblia ensina, que vai contra os preceitos divinos. E nós temos que viver nesse mundo e lidar com essas questões e criar nossos filhos e viver na igreja, corpo de Cristo, em meio a esse mundo que não é o nosso mundo. Nós não somos aqui desse mundo. Então, assim como Daniel, ele era um forasteiro ali na Babilônia, nós também somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. Mas a regra que vai valer para nós é a mesma regra que valia para Daniel e seus amigos. E eu quero ler então o texto aqui de 1 Coríntios 4:2, que sintetiza, que resume em basicamente uma frase qual deve ser sempre a nossa obrigação para com Deus, independente do contexto em que nós nos encontramos. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A palavra que aparece aí, despenseiros, em outras traduções vai aparecer como mordomo, são palavras que são sinônimas à palavra servo, que nós usamos muito. Então, o que o texto está nos dizendo é que o que se espera de nós, o que se espera do servo de Deus, é que o servo de Deus seja encontrado fiel. E para que nós sejamos fiéis, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer qual é a vontade do nosso Senhor. E essa vontade está, então, revelada nas Escrituras, na Bíblia. Então, por isso nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus, o que ela nos ensina, e aí fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, de não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da Palavra.
Então, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos capacite a sermos como Daniel, que foi um servo fiel e foi encontrado fiel naquilo que Deus pediu dele. E que cada um de nós também sejamos assim. Amém, irmãos? Que você fique com essa palavra da aula de hoje e que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até mais.